Gravando. Muito bem, olá, bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês. Estamos começando mais uma aula de filosofia. Hoje é a nossa segunda aula do bimestre. E também, olha só, uma aula especial que nós vamos trabalhar com as teorias do indivíduo. Bom, esse tema aqui que vocês estão vendo aqui na tela, o John Locke, já foi passado para vocês lá no primeiro roteiro, mas eu percebi que o professor lá do Centro de Mídias fez uma confusão com os assuntos, mudou o professor, e aí ele tá meio perdido ali. Então eu achei Não, doutor, que... Oi? bota confusão nisso. Nossa, não! Puxa vida. Ele mistura, ele sabe muito, mas aí ele acaba misturando as ideias, e aí fica uma salada só, que não dá para entender. Sim. Então eu falei, puxa, eu vou trazer de novo esse tema, porque ele vai ser fundamental para vocês. Pessoal, então assim, essa etapa ela é muito importante, por quê? Vocês já ouviram muito falar aquela coisa, a filosofia muda a cabeça da pessoa, a filosofia faz a pessoa ficar diferente e tal, e vocês falaram, puxa, mas até agora isso não aconteceu. Pois é, porque vocês não tinham visto esses pensadores ainda. Esses pensadores vão começar a mexer com a cabeça de vocês. Por isso que eu peço que vocês coloquem a cabeça no lugar sempre, pensem sempre a partir de vocês mesmos. São teorias, olha só, são na verdade pensadores que tiveram uma ideia, fizeram na verdade um pensamento, tiveram um pensamento. Mas não quer dizer que nós temos que aceitar aquilo, certo? Eu mesmo assim, eu falo para vocês deles, mas não sou adepto de nenhum deles aqui. Eu apenas sei contar a história deles. Então, assim, muito cuidado, porque eles mexem mesmo com a cabeça. E é muito comum o aluno do segundo ano, nessa etapa, falar assim: puxa, professor, mas agora antes eu pensava de um jeito, agora eu penso diferente. E agora? Então, assim, há essa confusão. Então, não se preocupem, tá bom? Vão ser uma sequência que vai até junho, é sequência de pensadores que vão mexer com a nossa cabeça mesmo, tá certo? Até vai parecer um pouco aula de psicologia aqui, essa etapa, tá bom? Bom, essa aula é uma retomada mesmo, essa primeira parte, e depois eu entro no assunto de hoje. Pessoal, essa etapa, nós estamos trabalhando com o indivíduo. Deixa eu entrar direto na tela do indivíduo aqui, indivíduo, a segunda tela aqui. Bom, estamos trabalhando com a teoria do indivíduo. Mas como assim? Mas o que é indivíduo? Bom, indivíduo, lembra a primeira aula que nós tivemos foi o grande pensador René Descartes. Ele foi o primeiro a começar a pensar sobre isso. Então ele quer dizer o seguinte, e na verdade, nós temos que passar a nos conhecer. Mas aí, professor, mas eu me conheço, puxa vida, 15, 16 anos, 17 anos, então eu já me conheço. Na verdade, nós conhecemos algumas propriedades de nós, mas nós não sabemos exatamente quais são as nossas capacidades, até mesmo o que nós podemos fazer de nossas vidas, o que fizeram conosco, e aí vai ser a grande pergunta da filosofia, é exatamente isso. Como que eu cheguei até aqui? O que fizeram de mim até aqui? Certo? Então, por isso que nós vamos trabalhar com essas. Deixa eu pôr a caneta aqui, peraí, que a caneta. Vamos lá, caneta. Volta, aqui, agora sim. Pronto. Então, nós vamos trabalhar com essa teoria do indivíduo, certo? Bom, então, para isso, agora eu vou voltar na primeira parte ali. Olha só, então apareceram várias correntes de pensadores. Que são correntes? São vários grupos de pessoas que pensam da mesma forma, ou pensam de forma parecida. Uma delas que nós já trabalhamos foi o Jeremy Bentham. Esse cara aqui, qual que é a importância dele? Pessoal, ele queria criar uma ideia que o ser humano é um objeto. O ser humano não é uma pessoa, não é nada, ele é um objeto. É um objeto que deve ser usado. Olha só. Então, por isso que vocês, olha só, na idade que vocês estão, alguém deve falar assim: poxa, vocês têm que trabalhar. Oh, eu, na sua idade, já trabalhava. O que você vai fazer da sua vida? Acho que vocês costumam ouvir isso o tempo todo, não é? O culpado disso é esse cara aqui, o Jeremy Bentham. Porque ele fala o seguinte, da teoria do utilitarismo. Ou seja, eu sou útil a partir do momento que eu faço alguma coisa. Então, a partir do momento que eu não consigo fazer nada, eu serei descartado pela sociedade. Olha, é cruel isso. Lógico que ele não falou isso, isso um pensamento que eu cheguei à conclusão a partir dele, mas é mais ou menos isso, olha só. Então ele queria criar uma doutrina moral. Ele fala: o ser humano, para ser, não precisa ser feliz, mas para ele ser realizado, basta ele cumprir a moralidade, ou seja, fazer aquilo que pedem para ele fazer. Certo? Então, essa é mais ou menos a teoria desse utilitarismo, certo? Um pouquinho cruel, não é? Conosco? O que vocês acharam do Jeremy Bentham? Eu achei esse cara meio difícil aí.
Pois é, né? Meu Deus. Exatamente. Exatamente. Olha só, então, a felicidade do ser humano é essa. A felicidade, na verdade, é você apenas satisfazer alguém. No caso, o trabalho. Olha, aquela pessoa trabalha bastante. Ah, que legal. Ô, pessoa boa, certo? Mas se você não faz nada, não tem valor algum, certo? Essa que é um pouco a doutrina desse cara. Bom, esse é um deles. Agora deixa eu pular aqui para um próximo aqui. Bom, aí. Durante a Era Moderna, também, o pensador que nós falamos agora é da Era Moderna, viu, galera? Olha só, tem um outro aqui, que é a teoria liberal. A teoria liberal, vocês conhecem bem ela, que nós estamos vivendo no nosso mundo hoje, que é o famoso liberalismo. Ou seja, hoje pode fazer tudo, pode ter tudo, certo? Só que na prática a gente sabe que não é bem assim. Na prática quem tem mais pode ter mais, quem não tem acaba sofrendo. Ontem mesmo eu estava aula no primeiro ano e falava para eles a condição de desigualdade. Ou seja, ao mesmo tempo que tem pessoas passando fome, sem poder se alimentar, outros vivendo com muita mordomia. Então, quer dizer, o liberalismo tem essa falsa ideia. Você pode ter tudo desde que você tenha dinheiro, certo? Quem criou essa ideia foi esse pensador. Na verdade, ele não criou, mas já existia, mas ele deu ênfase a isso, e é a teoria mais usada. É a teoria do John Locke, que é um filósofo britânico. Para ele falava o seguinte: nós somos, deixa eu já passar direto aqui para a etapa aqui, nós nascemos livres, temos direito à vida, à nossa liberdade e à propriedade, certo? Ao João, legal, João, seja bem-vindo, João. Certo? Então ele fala, vamos lembrar um pouquinho lá dos homens das cavernas. Ele falava o seguinte: lá os homens das cavernas, eles não precisavam trabalhar, não precisavam de dinheiro, eles eram livres, podiam caçar, pescar. A terra que eles olhassem era deles. Até isso tem uma passagem na Bíblia. Abraão é o modelo desse John Locke aqui. Abraão olhou para a terra e falou: olha, Deus deu tudo para mim, então isso tudo é meu. Certo? Então, essa ideia de que você tem a propriedade e você é livre para fazer o que quiser com a sua propriedade, você tem que cuidar da sua vida. Só que ele fala que isso poderia ser assim. A nossa vida poderia. Imagina só, todo mundo sendo livre dessa forma, não é? Imagina a vida como que seria. Será que seria legal assim? Misericórdia. Pois é. Aí ele fala o seguinte: ele fala que, na verdade, o ser humano. Aqui, peraí, olha só. O ser humano acabou entrando num estado, estava vivendo em paz, mas acabou brigando com outros. Por quê? A propriedade que era dele, o outro também falou: é minha essa propriedade. E aí, nós estamos vendo isso lá em Israel. É exatamente a teoria do Locke na prática. Nós temos lá a faixa de Gaza, que é o povo árabe, e o Israel com os judeus, que vieram depois, mas eram dos judeus, os judeus foram embora, foram expulsos na época do Império Romano. Aí ficaram os árabes. Aí agora os judeus voltaram e querem tomar posse do território. E aí fica aquela briga. Até a semana passada teve os bombardeios e continua ainda essa semana mais guerra ali que está acontecendo. É bomba de um lado, bomba do outro, tudo por causa do território, certo? Então é isso que está acontecendo. O ser humano, olha só, ele não conseguiu lidar bem com o outro e acabou entrando, então, no estado de guerra. E como acabar com isso? Aí John Locke falou: não tem jeito. O único jeito de acabar é colocando um governo, certo? É o ser humano se unindo, cria um governo, e o governo vai fazer as leis, e a partir disso, a paz voltará a existir, certo? A vida, a propriedade e a paz. A vida, a liberdade e a propriedade, que são os 3 direitos fundamentais, certo? Bom, então. Por que nós temos governo, então, segundo John Locke? Para Hã? manter a paz e tudo em ordem? Isso, exatamente. Então é o governo que é responsável por garantir essa paz. Por quê? Porque o ser humano sozinho ele não sabe manter a paz. Ele não consegue, na verdade. Certo? Bom, então, outra palavra, olha só, agora só para ficar mais simples aqui o que eu estou falando, olha só. O John Locke fala: olha, nós somos crianças e nós não sabemos cuidar da nossa vida. Então precisa alguém mandar em nós, certo? Olha só. O Jeremy Bentham fala: vocês, olha só, além de não saberem cuidar da vida de vocês, vocês precisam só fazer o que pedem, não podem fazer nada além disso. Olha só. Então é mais ou menos essa teoria desses dois pensadores, tá bom? Bom, tudo bem até aqui? Aham. Ô, senhor, Oi, pode falar. eu acho que se eu fizesse tudo que me pedem, eu ia ter um colapso, viu?
Não ia ter, mas, Eu não ia poder fazer nada do que eu queria. pois é, mas a vida ela passa a ser cruel. Vocês vão enfrentar logo grandes desafios, porque o trabalho, por exemplo, vocês terão que fazer coisas que vocês muitas vezes não querem fazer, mas serão obrigados a fazer. E aí, mas eu posso procurar outro emprego, mas não tem tantas oportunidades assim. Então, assim, até eu vejo em projeto de vida, né? Projeto de vida é bonitinho. Ah, olha só, você pode conquistar seus sonhos, vai em busca. Ó, vocês viram ontem na aula de ontem. Olha só, nós podemos ser realizados, tal. Na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Na prática, não tem emprego para todo mundo, não tem oportunidades para todos. E aí, o que acontece? Nós acabamos nos submetendo ao trabalho forçado, muitas vezes, ao trabalho degradante, que culpado são esses pensadores que trouxeram essas teorias. Ô, Você. professor, Oi, sim, pode falar. um dia, eu não sei se isso chega a entrar no que o professor está discutindo, né? Um Ah, dia eu tava assistindo às vezes eu tô no YouTube e às vezes eu acabo assistindo coisas que não tem nada a ver. Mas uma imagina. vez eu tava assistindo, como fala, é, um, um professor queria, assim, fazer a sociedade inteira, assim, sem ter que você trabalhar para você conseguir as coisas. Todo mundo tinha o que você precisava, desde comida, essas coisas. Era, não era rei, é um professor que fez uma cidade assim cheia de rato, porque o rato tem a mesma capacidade do ser humano. Aí ele colocou todos esses ratos nessa mesma cidade, cheia de comida, água, suprimentos. Só que daí, depois de algum passar de tempo, eles começaram a brigar, mesmo eles tendo tudo. Perfeito. É a teoria do Loki. Ó, você escreveu. É algum filme, alguma série, isso? Não, na verdade, eu via no canal de curiosidade. Olha que legal. Ou depois, se você achar, passa pra gente no grupo lá. Tá Aham. joia? Ô, legal, é isso. Mas é a teoria do Loki. O Loki falava isso. Os homens viviam em harmonia com a natureza, mas não conseguiram sobreviver na natureza. E aí começou as guerras, certo? Tudo para explicar que, na verdade, nós não temos como viver sem regras, sem leis, sem governo e tal, sem o trabalho. Isso aí foi o que apareceu lá mesmo. O professor ele colocava tudo para os ratos, desde É. água, comida, suprimentos. Aí passou um tempo, eles começaram, mesmo tendo tudo isso, começaram a brigar entre si, por causa de território, essas coisas. Aí mesmo assim acabou. Por isso que nem o professor falou, que precisa de um homem acima do poder mandando em tudo, porque ele é o que. É que nem naquela aula que o professor passou aquele dia. A gente tem liberdade para tudo, mas tudo tem um limite, né? A gente não pode sair na rua roubando carro, essas coisas, porque tem Isso. uma lei para isso. Isso mesmo, a moralidade, isso mesmo. Que no caso a moral ela cuida. Você pode tudo, mas na verdade nem tudo é permitido, porque existem outras pessoas e você tem que respeitar o direito da outra. Legal, muito bem. João, legal. Depois passa no grupo pra gente, eu mando também para outras salas, que acho legal compartilhar essa ideia. Não, E tá bom. até há poucos dias eu vi também uma questão de formigas. Fizeram um experimento, colocaram formigas negras e formigas amarelas. E deram comida para todas e elas viveram em harmonia. Aí tiraram a comida das formigas. O que aconteceu? A formiga amarela achou que a formiga negra que tinha tirado a comida e começou a matar. A negra achou que era amarela e começou a matar. E aí começou uma matando a outra. E quase que acabou com o formigueiro por causa disso. Então existe entre os animais essa coisa, o outro que é culpado, tal. E entre nós seres humanos também, sempre o ser humano acha que o outro causa guerras, o outro causa o problema para ele mesmo, Ô, certo? professor, eu achei aqui o Ah, experimento A Sociedade Perfeita. É, legal, deixa eu até marcar aqui. ele colocou um monte de ratos no mesmo canto, ele colocou comida, suprimentos, tudo que os ratos precisavam, mas mesmo assim sempre teve briga. Olha só, já estou até procurando aqui. Perfeito, maravilha. Quem sabe eu trago para a próxima aula daí para vocês. É um livro, tem livro também. Legal, viu? Valeu, João. Valeu por compartilhar, viu? Muito bom. Legal. Quer falar mais um pouquinho?
Não. Não? Não? Maravilha. Eu vou continuando aqui, que olha, hoje tem um monte de assunto. E aí, ó, esses dois que eu passei, pessoal, era só para lembrar mesmo das aulas. Agora a aula começa mesmo com o assunto da semana, que é o assunto do roteiro. Vocês têm. Ó, eu fiz um roteirinho bem leve a semana, então, assim, quase que dava até uma folha, só precisava das questões, aí estendeu um pouquinho mais. Mas é bem levinho. Mas é mais para conhecer. E aqui eu posso aprofundar um pouquinho mais com vocês, tá joia? Bom, agora nós vamos trabalhar com esse pensador, o Paul Ricoeur, certo? Agora esqueçam aqueles caras loucos que queriam acabar com a nossa vida. Ele vai pensar um pouquinho diferente aqui. O Paul Ricoeur é um filósofo francês, certo? É um pensador que ele estudou a língua, o estruturalismo da língua e a própria filosofia. Certo? E aí ele vai estudar o indivíduo. Mas o que é indivíduo? E aí a grande pergunta dele, que é da obra também, como me torno eu? Como que eu me torno? Muita gente fala, olha, eu na sua idade fazia isso. Ah, eu sou assim. Ah, tal pessoa se deu bem. E aí vocês devem se perguntar, não é? Puxa vida, mas como que eu posso ser exatamente eu? Certo? Então ele vai dar a solução aqui para nós, tá joia? Vamos começar então a entender um pouquinho. O que sou eu? Olha só, ele diz o seguinte: nós somos indivíduos. O que é um indivíduo? O indivíduo, pessoal, é uma coisa que tem duas personalidades. Olha só. Ele é um indivíduo autônomo, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele vive junto em comunidade. Deixa eu só pôr o centro de mídias aqui. Aí, prontinho, maravilha. Tava a Nicole lá, acho que a Nicole saiu já. Ou seja, o indivíduo, ele é duas coisas. Dessa forma, nós também não conseguimos viver fora da sociedade. Então, eu sou livre, independente, autônomo, mas eu preciso da sociedade, certo? Ah, mas puxa vida, professor, mas as pessoas são cruéis, como nós vimos com os pensadores. Mas nós não vivemos sem elas. Nós precisamos dela. Olha, por exemplo, hoje de manhã. Vocês acordaram de manhã, acredito que todo mundo se alimentou. Para se alimentar, foram preciso um monte de pessoas para ir lá na agricultura, produzir o alimento para vocês, depois comercializar e tal. Depois colocaram roupas, mais uma infinidade de pessoas criaram as roupas de vocês. Depois a tecnologia que vocês estão usando. Ou seja, nós precisamos aí por volta, só hoje de manhã, pelo menos aí umas 10, 20 mil pessoas para chegar aqui. Quer dizer, então nós não vivemos sem os outros, pessoal. Isso é importante nós entendermos, tá bom? Bom, olha só. Então, agora, como que eu devo ser? Eu posso ser, olha só, membro de uma sociedade, ou seja, passar a minha vida toda sendo mais um na sociedade, vivendo como os outros, fazendo o que os outros fazem, certo? Ou eu posso ser um indivíduo independente e autônomo, tá bom? Ou seja, agora vocês têm que fazer uma escolha. O que vocês querem ser? Vocês querem continuar a ser, olha só, como são, vamos pensar na escola, na sala de aula. Aquele aluno que a gente olha ali e fala, o aluno ele é igual aos outros, ele faz o que os outros fazem, que nunca reclama o que está escrito na lousa. Ou você pode ser um indivíduo autônomo e independente. O que é autônomo e independente? É aquele que vive a sua vida a partir de si mesmo, e ao mesmo tempo, olha só, ele precisa dos outros, mas ele não vive em função dos outros, ele vive em função dele mesmo, tá bom? Tudo bem até aqui? Aham. Ô, professor, o professor vai acabar saindo da Matrix, hein? Pois é, né? Mas eu falei, ó, é que você não estava aqui no começo, eu falei, esses pensadores, eles mexem com a cabeça mesmo, eles são assim. Então, assim, só usem a teoria para vocês conhecerem, viu, pessoal? Não vão ficar muito presos aí, não. Tá joia? Bom, então continuando aqui, olha só. Agora, nós temos que fazer uma escolha. O que nós vamos ser? Parecendo o Neo lá na Matrix mesmo, isso mesmo. Olha só, qual vai ser a nossa escolha? Ser um indivíduo autônomo, independente, ou ser apenas um membro de uma sociedade, certo? Bom, pessoal, aí ele fala o seguinte, eu dei uma cortada aqui, porque senão vai ficar muita coisa, e a obra dele é extensa demais. Ele fala o seguinte, eu suponho que todo mundo pensou isso aqui, não é? Eu quero ser indivíduo autônomo, independente, eu quero ser eu mesmo, eu quero agir por mim mesmo. Ele vai falar o seguinte, para nós sermos nós mesmos, nós precisamos da linguagem. Por quê? É a linguagem que vai dizer o mundo. O mundo se faz pela linguagem, ele se realiza pela linguagem. Ou seja, nós só podemos ver o mundo pela interpretação, certo? Aí, como que eu defino isso? Esse indivíduo, na verdade, ele precisa ser conhecido por descrições definidas,
que seria uma descrição definida? Algo definido. Por exemplo, eu sou o João, eu sou a Bruna, é certo? Eu sou a Jennifer. Ou seja, eu sou tem um poder muito grande, até na própria Bíblia mesmo, de novo, olha, falando da Bíblia, mas Yahvé significa, Yahvé, Jeová, significa eu sou. Ou seja, a importância do nome. O que nós somos? Eu sou, certo? A descrição. A segunda, o nome próprio que nós temos, indicadores. O que eu faço da minha vida? Certo? Eu tenho que ter um indicador, ou seja, as pessoas me conhecem por causa do quê? Vamos pegar aqui eu mesmo. É o professor de filosofia, certo? Até as pessoas chegam lá na escola, isso aqui é o trabalho do professor de filosofia. O professor de filosofia tá aí, certo? Ou seja, parece que o Gilberto foi apagado. O que ficou o professor, certo? Então não existe mais. Por quê? O que passou a ser mais importante não sou eu, mas é o indicador que diz a minha vida. Olha só. Certo? Então, aí vão pensando em vocês aí mesmo, qual é o indicador da vida de vocês? Professor, mas eu não tenho ainda, certo? Vocês terão na vida de vocês um indicador. Qual vai ser o indicador? Certo? Bom, tudo bem essa parte? Tudo. Maravilha. Certo? Aí, pessoal, nós precisamos não esperar as pessoas dizerem sobre nós. Isso é importante que aconteça. As pessoas falam o que elas veem. Então, elas, por exemplo, elas nos criticam, elas tentam nos minimizar. As pessoas, olha só, elas sempre querem medir os outros a partir delas mesmas. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Mas como que eu mudo isso? Eu mudo a partir do diálogo, certo? Ou seja, olha só, eu tenho que dizer ao mundo o que eu sou. Eu não posso esperar que as pessoas digam por mim, mas eu tenho que dizer. E a hora que eu digo, eu crio uma outra realidade. Eu sou o Gilberto, eu faço isso, certo? Olha só, então, ao dizer, nós, por exemplo, nós produzimos uma outra ideia sobre nós. Aqui é a ideia de promessa. A promessa, pessoal, ela só existe a partir da fala. Se não houvesse a fala, existiria uma promessa? Não, exatamente. Por exemplo, eu prometo que até o Natal eu vou fazer tal coisa, certo? Ou seja, olha só, nós prometemos a partir da nossa fala. Não tem nada, não tem um poder mágico que falou assim, você tem que fazer isso. Você, olha só, e você prometeu, agora você vai ter que cumprir. Não, é você com sua voz prometendo as coisas. Então, essa fala, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, essa fala nossa, ela tem um poder muito grande, pessoal. Ela tem um poder de mudar a nossa vida, certo? Bom, e aí, olha só, ele vai dizer o seguinte, que nós somos caracterizados pela linguagem, ou seja, é a língua que diz sobre nós, o jeito que nós somos, a maneira como nós expressamos, a maneira como nós dizemos para as pessoas quem nós somos, certo? E essa linguagem, ela é a única que nos permite fazer o que nós quisermos, ela nos leva para uma outra história, pessoal. Essa linguagem, ela mostra para o mundo, de fato, aquilo que nós acreditamos. Vamos imaginar uma historinha aí, por exemplo, as HQs que até foi falado no Projeto de Vida ali. Olha só, as histórias, elas não existem até que alguém as conte. Então, qual é a história da sua vida? Vão pensando aí, qual é a história? A minha história é bonita? A minha história é interessante? Se não for, você tem a oportunidade de mudar a sua vida. Se a nossa história é bonita, por que não contá-la? Certo? Então, ao mesmo tempo, eu enfrentei desafios na minha vida, eu tenho a possibilidade de superar esses desafios com novos desafios, certo? Então, eu vou dizer ao mundo o que eu sou. Tá joia? Ô, professor, deixa eu falar um negócio. Uma vez, de novo, eu tava no YouTube, eu tava assistindo um canal lá, Manual do Mundo, né? Aí ele citou um filósofo. Ele falou assim, que esse filósofo, ele falou, disse assim, na sua vida você deve ter filhos, na sua vida você deve ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Isso. Na verdade, não é um filósofo, isso uma teoria do senso comum muito usada. Isso. Mesmo. Mas é mais ou menos isso. Você tem que contar a sua história. Olha só, o grande pensador Sócrates, ele estava
próximo da morte, e assim, ele poderia negar tudo e falar, não, eu nego, eu não fiz nada disso, eu não corrompi a juventude e tal, e aceitar, olha só, viver mais tempo, mas ele falou, eu prefiro a morte, eu prefiro morrer, por quê? Ao morrer eu me torno imortal, certo? Por quê? Olha só, até hoje a gente fala de Sócrates como pai da filosofia, mas se ele tivesse negado naquele momento, ele, olha só, jamais teria existido, certo? Aí, de novo, a Bíblia, olha só, hoje está muito bíblica essa aula, mas Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Jesus Cristo, ele poderia ter negado na hora, falar, não fiz nada disso, tal, e poderia viver mais tempo, mas ele, olha só, ele simplesmente assumiu, ele foi para Jerusalém para morrer, certo? Aí, a partir disso, ele contou a história dele, ou seja, narrou a história da vida, fez com que a história dele, olha só, acontecesse, tá joia? Então, o Paul Ricoeur, ele fala isso para nós. Eu preciso dizer a minha vida, eu preciso narrar a minha vida, eu preciso fazer com que as pessoas me compreendam a partir do que eu sou. Aí, por isso que ele usa esse termo aqui, ipseidade. Ipseidade significa do que eu sou para quem sou. Até o título aí que tá aparecendo para vocês aí. Ou seja, é o que eu sou para o mundo. Eu não preciso. E aí, olha, o próprio Ricoeur falando também. Eu não preciso, pessoal, ficar inventando a minha vida, viver a vida do outro, fazer com que os outros moldar a aparência a partir do que os outros querem. Não, eu tenho que ser eu mesmo, mas eu tenho que contar porque eu sou assim, certo? Tá joia? O que acharam do Ricoeur? Professor, agora eu vou ter que parar de responder, eu só vou estar escutando uma aula, tá? Ah, certo. Não esquenta a cabeça, não, certo? O que vocês acharam do Paul Ricoeur? Interessante. Interessante, né? Gostaram dele ou não? Tá certo. Tá certo, maravilha. Bom, agora eu vou trazer um outro pensador. Olha, hoje é uma loucura de pensadores. Esse é o último agora, mas é o Michel Foucault, pessoal. E o Michel Foucault agora vai contradizer aquilo que o Paul Ricoeur acabou de falar para vocês. Também é um filósofo francês, é um filósofo também estruturalista, estudou no campo da psicologia, da psiquiatria, e ele morreu sem terminar uma obra da história da sexualidade, certo? Ele morreu em 1984, aos 57 anos de idade. Olha só. Bom, vamos conhecer um pouquinho esse cara. Ele escreveu essa obra, que é uma obra, é um marco na história, chamado Vigiar e Punir. Olha só. O que dá a entender só olhando para essa imagem? O que vocês começam a pensar sobre isso? O João não pode falar? O áudio cortou, não entendi. Ah, cortou? Perdão. Deixa eu ver aqui. Está certo agora. Olha só. Olhando só para a imagem, o que parece para vocês aí? Parece que você não tem privacidade nenhuma, que as pessoas ao seu redor estão te observando o tempo inteiro, a toda hora. Exatamente isso, muito bem, definiu perfeitamente. É isso mesmo. E ele vai mostrar aqui que, olha só, lembra que ele morreu em 80, ele escreveu essa obra em 70. Então, essa obra já é um pouco mais velha. Não tinha câmeras nessa época ainda para ficar filmando as pessoas. Mas ele vai contar, pessoal, que o tempo todo nós somos controlados, certo? Bom, então como é que funciona a teoria do Michel Foucault? Ele fala o seguinte: na era moderna, aquele cara lá que eu falei para vocês, o Jeremy Bentham, queria o quê? Controlar as pessoas. Ele não, mas as teorias da época. Queriam criar uma sociedade em que as pessoas pudessem fazer exatamente o que as outras já fazem. Ou seja, ser iguais a todas. Olha essa imagem que eu trouxe para vocês aqui. Olha só, todo mundo com uniforme, todo mundo na fila, todo mundo igualzinho, todo mundo olhando para o mesmo lugar. E aqui acontece a mesma coisa. Olha só que loucura, certo? Isso não é por acaso, pessoal. Isso foi moldado, olha só, foi determinado para acontecer. Tá joia? Bom, para isso, começou a se estudar o corpo humano, ou seja, a ideia era que o corpo humano, lá na Idade Moderna isso, que o corpo humano pudesse produzir produzir por mais... Ixi, tá cortando a internet, tá falhando, né? A ideia era que o corpo humano pudesse produzir olha só, em grande quantidade, em menor tempo, o máximo possível. Então, aí para isso, começou a estudar esse corpo humano e modelar esse corpo, certo? Olha só, deixa eu avançar aqui. Para isso, organizar as pessoas. Aí vocês vão comparar com a escola um pouquinho.
Para controlar as pessoas, começou a se usar técnicas. Qual foi a técnica? A primeira, a disciplina. Olha só. Então, é importante disciplinar o corpo humano. Aí, por isso, cada pessoa tem que fazer as mesmas coisas. Vou lembrando um pouquinho da escola. Olha, senta no lugar. Olha só, todo mundo da fileira. Ninguém pode levantar, ninguém pode olhar no celular, ninguém pode olhar para o lado, ninguém pode conversar. Só pode sair quando for permitido, certo? Só pode ir no banheiro na hora do intervalo. Olha só. Por que tudo isso acontece na escola? Porque tem regras a serem obedecidas. Isso, mas a grande finalidade é disciplinar o corpo. Olha só, no fundo, a escola quer ter um controle sobre o corpo humano, certo? Por isso que ela faz isso. Ela, lógico, não é uma regra assim, a escola não faz, puxa vida, a escola é maldosa, não. Isso é, pessoal, é uma coisa da sociedade mesmo, de querer controlar o corpo humano, certo? Aí, o que acontece? Para controlar as pessoas, não dá para controlar todo mundo ao mesmo tempo. Então, a sociedade procurou separar as pessoas. E para isso, construiu-se muros, certo? Pode ver que toda escola tem um muro. E tem escolas que têm muros gigantescos. Aí, não basta só separar. Tem que separar dentro da sala da escola também. Aí separa-se os alunos mais velhos dos mais novos, também não basta. Aí tem que separar por séries. Ou seja, um grupo vai para uma sala, outro grupo para outra sala. Por isso que fica tudo dividido na escola, certo? Não é por acaso, mas fazendo isso, no caso, quem tem o poder nas mãos vai ter um controle maior sobre as pessoas, certo? Tudo bem? Estão entendendo aí? Aham. Maravilha. Bom, a segunda coisa é separar os grupos. Isso não acontece na escola? Olha, você vai sentar em tal lugar, você não pode ficar perto de tal pessoa, certo? Vamos fazer um mapinha da sala. Olha só, por que acontece isso? A ideia é que cada um possa ser separado para, olha só, para não causar problemas e ao mesmo tempo para produzir mais, certo? Bom, mas qual que é a finalidade disso? Olha nessa empresa aqui o que está acontecendo. Essa pessoa que está controlando, o que ela consegue ver? As pessoas ao redor. E isso, ela consegue, o lugar que ela está aqui, ela consegue ver o que cada um está fazendo no trabalho, certo? Então ela consegue escutar todo mundo, ver todo mundo, ter o controle, certo? E na sala de aula, acontece isso? É a mesma coisa. Mas Ah, controle às vezes não tem muito, não. controle não tem, exatamente. Mas olha só, tem o professor ali que cuida, que consegue ficar olhando para todos ali, não é? Certo? Sim. Como foi possível isso? Para isso, foi criado um modelo chamado panóptico, criado lá pelo Jeremy Bentham. Olha como é que funciona esse modelo panóptico. Aqui tem uma guarita, e essa guarita consegue olhar todas as salas. Por quê? Observe que tem uma janelinha aqui fora. Por que tem essa janelinha? Na sala de aula de vocês não tem uma grade de tijolo vazada lá perto da porta, em cima da porta? Tem. Isso. E a janela não é sempre de vidro, transparente? Aham. Por que é isso? Por que a escola é sempre assim? Pra ficar observando? Isso. Se passar alguém lá no corredor, consegue ver todas as salas de aula e o que estão fazendo dentro da sala de aula, certo? Então, a ideia é ter um controle sobre o que estão fazendo lá dentro, certo? Bom, então a escola é por excelência, mas eu falei escola, mas pode ser quartel, pode ser presídio, todos usam a mesma forma de organização, certo? E a sociedade? Como controlar a sociedade? O jeito de controlar a sociedade olha só, é fazendo filas, certo? Ou seja, a fila separa as pessoas, então tem um domínio sobre elas. Tá, joia? Por isso que na escola, vocês chegam na escola, tem fila. Lembra que lá no comecinho, vocês tinham uma fila do menor para o maior, lá nas primeiras séries? Aham. Exatamente, então era para ter esse controle sobre as pessoas. Tá, joia? A Giovana também entrou. Ô, Giovana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá lá no centro de mídias. Bom, o segundo passo é o controle do tempo. Tá aparecendo lá, o centro de mídias está um pouco atrasado ali, mas apareceu. Para controlar as pessoas, usa-se o relógio. Ou seja, a pessoa tem hora para sair, hora para chegar, hora para tomar remédio, hora para produzir na fábrica, certo? Ficou meio pesado isso aqui. Aí, agora sim. Pronto, o centro de mídias apareceu, certo? A marcha do soldado, o tempo de apertar parafuso, tudo isso é criado para tudo ser bem feito, ou seja, fazer o máximo possível em menor tempo com o máximo de eficiência. Essa que é a grande ideia. Tá joia? Aqui vou avançar.
certo? Aí, se alguém causar problema, tem que separar o controle da Gênesis, ou seja, os mais velhos. Por que vocês estão no segundo ano e não estão no terceiro? Porque a gente ainda não avançou pra estar naquele lugar ainda. Olha só que sacanagem, né? E vocês têm tanto conhecimento como qualquer um do terceiro, mas na verdade, a ideia de separar, segregar mesmo, é para que as pessoas, olha só, possam ser controladas na sua idade, no seu tempo, certo? Então, olha só, não é por acaso que acontece isso. Tudo tem um sentido na escola, certo? Bom, o controle, aqui eu já falei já, que eu vou só avançar aqui. Aí, para ter um controle maior sobre as pessoas, criam-se testes para medir a habilidade, certo? Que são as provas. Por que vocês fazem provas nas escolas? Pra testar o que a gente aprendeu. Isso, vocês fazem prova para provar que vocês não sabem. Olha só. É muito. Chega a ser cômico, mas é bem isso mesmo. Ou seja, a escola, olha só, não é a culpa da escola, mas o governo cria provas para controlar, no fundo, olha só, quer controlar o ser humano. E como controla com a prova. Por isso que vocês têm medo, ficam desesperados para entregar trabalhos, para fazer a prova. Por quê? A ideia é essa mesma, é ter um controle. A partir do controle, separam-se as pessoas, organizam por conhecimentos e tal, certo? Muito bem. Aí, olha só, o recurso para um bom adestramento. Então, a primeira coisa é que sempre o corpo deve ser controlado. Aí, olha, aqui é uma prisão americana, olha aqui a guarita. O guarda aqui dessa guarita, ele consegue ver todas ou a maior parte das celas aqui, certo? Na escola, a mesma coisa. Não a escola, o Azarias não é assim, mas a escola mais velha, tem lá uma guarita que fica o diretor. O diretor consegue ver todas as salas. Mas tem a janela transparente, olha só, igualzinho à prisão. Ou seja, para que quem passa lá possa ter controle sobre isso. E toda vez que a pessoa não respeita a instituição, ela é punida. Tem a sanção normalizadora. Ou seja, vamos pensar um pouco lá, o livro de ocorrências, a suspensão, a advertência, certo? No quartel, a pessoa vai ter que fazer alguma coisa, um trabalho, uma punição, tal, certo? Ou seja, tudo é para ter o controle sobre as pessoas. Tá joia? E aqui que eu falei da prova já, certo? E aí, o que você achou do Michel Foucault? Você, a Giovana lá no Centro de Mídias, o que vocês acharam? Olha, Ah. ele tem um bom ponto de vista, mas assim, é meio difícil. É difícil, né? Tá certo. Bom, o que ele quis mostrar é que a sociedade molda o comportamento humano. Então, nem sempre nós conseguimos ser exatamente quem nós queremos ser. Infelizmente, nós somos sempre dominados por outra pessoa, ou por alguém, certo? Essa que é a visão dele. Bom, e para terminar o exercício da semana, como eu falei, ficou bem fácil a semana. É só uma atividade. Você já fez, já, né? A Giovana não fez ainda, mas vai fazer. Olha só, o exercício é bem simples. Quais recursos você, como aluno, identifica que as instituições sociais utilizam para disciplinar a subjetividade? O que seria a subjetividade? Algo que está oculto, que faz sem que a pessoa perceba que aquilo está acontecendo, certo? Então, o que a instituição faz para controlar isso? Ela impõe regras. Isso. Por exemplo, já ouviram muito bem aquela coisa, né? Ah, vocês vão ver na prova, vocês estão bagunçando agora, mas deixa a hora da prova, certo? Isso é uma forma de subjetividade, de controle? É assim. Exatamente. Olha, eu vou chamar o conselho tutelar, vou fazer uma ocorrência. Isso também, não é? Com certeza. Com certeza. Ou na casa. Ah, deixa seu pai chegar. A hora que seu pai chegar, você vai ver só. Ou então, você não vai ganhar tal coisa, certo? Então é essa forma de controle, tá certo? Então é isso que era para fazer, então, tá bom? Ficou alguma dúvida? Não, por Não? mim tá de boa. Eu já Tá de fiz boa. também. Já fez também, né? Ah, então maravilha, então. Bom, então com isso eu vou encerrando a aula de hoje. Agradeço pela participação. E voltamos na semana que vem na outra, tá joia? E Senhor, amei a aula de hoje. legal, né? Então, daqui pra frente vão ser vários pensadores dessa forma. Um mais louco que o outro, um querendo derrubar o outro, mas todos mexendo com a nossa cabeça. Por mais que a gente fale assim, não, isso é normal, tal, mas ele começa já a querer mudar a nossa cabeça, certo? Então, muito bem. Beleza, então. Bom, então, bons estudos. Mais tarde eu estou no Centro de Mídias com vocês. E voltaremos, então, daqui 15 dias, no próximo dia, deixa eu ver aqui, dia 3 de junho, certo?
Ok. Tchau, Ok. senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até Tenha mais. um ótimo dia. Obrigado. Igualmente também. Tchau, Giovana também. Tchau, tchau.